Faltam poucos dias para o concurso da Petrobras e nessa reta final eu quero te mostrar 4 coisas que você tem que fazer para basicamente aumentar muito a sua pontuação. Nas minhas 2 aprovações eu pude perceber, comprovar na prática, como que a gente consegue desperdiçar alguns pontos que seriam fáceis da gente ganhar, ainda mais nesses últimos dias. Então entender bem e aplicar o que eu vou te falar nesse vídeo pode fazer a diferença entre você ser reprovado e entre você conseguir a sua aprovação nesse concurso. Então, já vem comigo. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros e hoje eu quero ir direto ao nosso assunto. A primeira das 4 coisas que você precisa tomar muito cuidado e precisa fazer agora nessa reta final é olhar para todo o seu edital e ver as lacunas que você ainda não estudou. É muito importante que você perceba que a gente tem muitos tópicos no nosso edital e a banca Sebrasp, em algumas questões, ela vai ser mais aprofundada, mas na maior parte das questões ela vai cobrar um conhecimento que é superficial. Então, com pouco conhecimento sobre um tópico, você já consegue matar uma questão sobre aquele assunto. Então é bem natural que acabem ficando alguns tópicos no meio do caminho que a gente não conseguiu estudar. E isso aconteceu comigo lá em 2017. E eu lembro que na véspera do meu concurso eu estava assistindo a alguns vídeos que eram até do Telecurso 2000 sobre o tema de soldagem e exatamente um conceito bem básico sobre soldagem que eu assisti naquele vídeo foi cobrado no dia seguinte na minha prova e eu consegui acertar a questão. E sem acertar aquela questão, eu teria ficado fora do cadastro de reserva. Então aí você vê a diferença e a importância de você dar uma olhada, pelo menos entender cada um dos tópicos do seu edital. Alguns tópicos você só vai precisar decorar uma fórmula e entender como você aplica aquela fórmula. Outros, você tem que saber alguns conceitos básicos, mas é muito importante. Por isso que é bem legal você ter o edital verticalizado, como a gente já falou aqui em outros vídeos, para que você possa passar item a item daquele edital verticalizado, verificando se você já viu ou não aquele assunto. Então, primeiro ponto, dê uma olhada no seu edital e cubra as suas lacunas, porque isso pode trazer 2, 3 pontos que vão fazer diferença na sua aprovação. O segundo ponto importantíssimo que você tem que fazer nessa reta final é montar uma estratégia profissional. Gente, concurso público não é uma provinha qualquer, não é isso. Aqui você tem que montar estratégia, você tem que chegar na sua prova sabendo o que você vai fazer. Ainda mais quando você tem uma banca como a banca Sebrasp, onde uma questão errada anula uma certa. Eu sei que muita gente já sabe disso, algumas pessoas ainda não sabem, mas você não basta saber, você tem que entender e você tem que saber como você vai aplicar e tirar o máximo proveito disso. Então você tem que montar uma estratégia. Existem algumas perguntas que você precisa saber responder agora. Por exemplo, quantas questões você vai deixar em branco? Patrick, por que eu vou deixar questões em branco? É simples. Se você responder até mesmo aquelas questões que você tem muita dúvida e que você tem mais chance de errar, você acaba errando mais e isso diminui a sua nota. Por exemplo, se você responder 100 questões e errar 20, a sua pontuação ao invés de 80, como você errou 20, ela passa para 60. Agora, se você responde 90 questões e erra 10, a sua pontuação ao invés de 80, você acertou 80, errou 10, a sua pontuação vai ficar 70. Perceba que às vezes é melhor você deixar mais questões em branco, mas você errar menos questões. Foi isso que eu fiz na minha prova de 2022 para nível superior. Eram 120 itens e eu marquei apenas 98. Deixei 22 questões em branco. Então, de antemão, você tem que montar uma estratégia e tem que saber quantas questões você vai deixar em branco. Na minha prova, eu me planejei para deixar em torno de 15%, acabei deixando um pouquinho mais. E acho que esse é um número bem razoável para você ter como base para tomar a sua decisão. Uma segunda pergunta aqui dentro da estratégia. Por onde você vai começar a sua prova? Eu vou fazer um vídeo completo falando só sobre estratégia de prova, mas é importante você entender. Por exemplo, eu gosto de começar pelas questões que eu tenho mais facilidade. Então, na minha prova de 2022, eu comecei por português e ali, nas primeiras questões que eu consegui resolver,
aquilo foi diminuindo a minha ansiedade e diminuindo aquela adrenalina e eu fui me habituando, ficando mais tranquilo para desenvolver o restante da prova. E essa é uma recomendação que eu te dou também. Outro ponto na estratégia que eu acho bem legal é você fazer uma pausa durante a sua prova, ir beber uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa que você leve. Eu acho que esse momento onde você dá uma pausa, você oxigena a sua mente e permite que o seu cérebro trabalhe em segundo plano para resolver aquelas questões que você ficou com mais dúvida. Então eu também pensaria em algum momento de pausa ali na minha prova. E a estratégia que você monta é o que te garante que você tenha mais tranquilidade para fazer a sua prova, porque você já sabe o caminho que você vai seguir e você não fica com tanto medo e a sua ansiedade consegue diminuir um pouco nesse momento. Só que para você ter uma estratégia realmente boa, você precisa fazer o nosso terceiro ponto, que é onde você vai testar essa estratégia, que é fazer vários simulados. Eu recomendo nesse ponto número 3 que você faça pelo menos 4 simulados. Por quê? Primeiro ponto, é somente no simulado que você está se colocando na sua situação real de prova. A gente não está acostumado normalmente a ficar 4 horas sentado resolvendo questões ali, pensando de uma forma mais intensa. Então a gente tem que se condicionar a nossa mente e o nosso corpo para conseguir ficar esse tempo todo somente fazendo questões. E eu sempre dou esse exemplo, é como se você quisesse correr uma maratona, 40 km, sendo que todo dia você corre 5, 10 km no máximo. Não faz sentido nenhum. Nessa reta final, é muito importante, se você ainda não fez simulados, que você coloque isso em prática. Até porque, como eu falei no ponto 2, você tem que ter uma estratégia, mas testar essa estratégia nos simulados é o que vai te dar muito mais tranquilidade para você chegar na sua prova sabendo que você já se colocou naquela situação antes. Inclusive, uma coisa que me deu bastante tranquilidade na hora da minha prova, que fez a minha ansiedade diminuir um pouco, foi saber que eu já tinha feito 8 simulados anteriormente. Então eu pensei assim, eu já me coloquei nessa situação antes. Eu sei o que eu preciso fazer. É claro que a gente sempre vai ter dúvida e medo, mas os simulados vão te ajudar demais. E o primeiro simulado que é gratuito e que você precisa fazer é a prova anterior da Petrobras. Então já resgata essa prova que a gente teve em 2023, vai lá no site do QConcursos ou no site da Sebrasp, pega essa prova e separa ela para você fazer, como se você realmente estivesse fazendo a sua prova. E isso é muito importante. Você tem que se colocar numa condição real de prova. Muitas pessoas me perguntaram onde encontrar um pacote de simulados para comprar. E agora o Lucas Nunes, do Acelerador Petrobras, montou um pacote de simulados. Você vai ter acesso a 4 simulados também com correção, que na minha visão é uma das partes mais importantes, porque a correção do simulado consegue te mostrar onde você está errando e o que você precisa melhorar. E esse pacote com 4 simulados vai estar disponível aqui no primeiro link da descrição. Dá uma olhada lá, porque com certeza ter o acesso a esses simulados e essas resoluções vai te ajudar demais. E junto com esse terceiro ponto, quando você faz os simulados, você está automaticamente fazendo o que eu vou te mostrar no quarto ponto, que é revisar os pontos mais importantes para a sua prova. O simulado te permite também olhar para pontos que você não quer olhar, para aquelas matérias que você não gosta tanto. E é muito importante que você revise toda a matéria que você viu, tudo que você estudou, porque às vezes você estudou um conceito 2, 3 meses atrás e depois acabou nunca mais vendo esse conceito. Seja porque você priorizou outros tópicos ou porque ele não apareceu nas suas questões, mas às vezes a gente acaba negligenciando uma parte. Então aqui nesse quarto ponto da revisão desses tópicos, é importante você entender que o seu conhecimento ele não é linear, ele não aumenta de uma forma linear. Nesses últimos dias, você tem que fazer ele dar um pico, você tem que aumentar muito o seu conhecimento. E como você faz isso? Revisando fórmulas que às vezes durante a sua preparação não estavam tão frescas ali na sua mente. Então é bem legal você revisar os conceitos importantes ali sobre a sua matéria e também revisar as fórmulas mais importantes, às vezes aquelas que você sabe que você está esquecendo. E eu sempre gosto de dar o meu exemplo aqui. Lá em 2022 eu percebi que eu estava deixando de lado algumas matérias de matemática que eu até era bom, mas que eu fui negligenciando por achar que já sabia. E nos últimos simulados eu percebi como que o meu desempenho estava ruim naquela parte.
aquilo me trouxe um alerta de que eu precisava revisar aqueles tópicos e resolver mais questões sobre aquilo. E eu consegui, graças a Deus, ajustar a rota, ajustar aqueles pontos que eu percebi pelos simulados, fazer revisões para chegar na minha prova muito mais preparado. Então presta atenção, você precisa olhar para o seu edital inteiro e tapar as lacunas que ficaram, montar uma estratégia profissional para enfrentar a banca Sebrae, resolver simulados, pelo menos 4, 5 simulados. E eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro link para acessar esse pacote com 4 simulados com correção e depois revisar os pontos mais importantes do seu edital e talvez aqueles pontos que você negligenciou um pouco. Fazendo isso, você com certeza vai aumentar a sua pontuação. E eu estou falando, às vezes, de conseguir 5, 6, 7 pontos a mais, que seria a diferença entre você ficar fora do cadastro de reserva para você ficar dentro do cadastro de reserva. E eu te dei o meu exemplo prático de um estudo que eu fiz na véspera da minha prova e que me garantiu ficar dentro do cadastro lá em 2017. É importante que você continue com seu foco, continue com toda a intensidade nessa reta final e eu tenho certeza que ainda existem pontos preciosos que você consegue garantir nessa reta final.